Bem-vindos à nossa análise. Hoje, vamos mergulhar nos fragmentos de O Garoto que Não Podia Morrer. É a jornada do Rupert, um jovem tentando, sobreviver num mundo bem hostil. A ideia é tentar entender a transformação dele, né? Com base no que a gente tem aqui. E já começa forte essa coisa da sobrevivência crua. Exato. E o interessante é tentar mapear o que o move, sabe? A perda inicial, que é devastadora, aí vem a vingança, depois a influência do Croft, que é sombria, e aqueles momentos, né? Pequenos, mas cruciais, onde parece que ele tem alguma escolha, mesmo num cenário tão extremo. Vamos ver como o texto lida com isso, com a moralidade na sobrevivência. A história abre com uma memória muito tátil, né? A família, o abrigo de pedra e barro, a poeira. Tem a mãe com as lendas da Montanha do Fogo e o pai mais pé no chão. Uma imagem de precariedade, mas ainda assim de um lar. E de repente, fogo, perda. Tudo desmorona muito rápido para ele. Fiquei pensando nisso. Sim, e essa perda é o gatilho. A vingança vira o motor, mas a realidade se impõe na hora. Aquela cena dele caçando o lagarto para comer. O instinto básico, a fome, passando por cima até da vingança. Isso já diz muito sobre o mundo dele, a brutalidade das prioridades ali. E é nesse momento de vulnerabilidade, depois de matar o Golod para se defender, que o Krov aparece. Descrito como pragmático, esperto, e ele traz aquela ideia, né, de comer o coração dos inimigos para absorver poder. Essa parte me pegou. Que apelo isso teria? Olha, acho que é mais que só justificar a violência. O poder está no coração. Isso dá uma lógica interna, entende? Uma forma de tentar controlar o caos. Transforma a predação em algo quase ritualístico. Para alguém que perdeu tudo, que se sente impotente, como o Rupert no começo, essa promessa de poder, mesmo macabra, pode ser bem sedutora. Krov vê nele, primeiro, comida, talvez, depois, utilidade. Um aprendiz para moldar. E ele aprende rápido, né? Usar faca, caçar, ser furtivo. As experiências são terríveis. Conviver com canibais, ser isca humana perto de Gorodseri. O texto mostra uma apatia crescendo, mas ao mesmo tempo tem um conflito ali. Ele vomitar depois de comer os corações. Tipo, a desumanização não é completa, ou pelo menos não é fácil. Exato. Essa tensão interna é chave. E parece que em Gurasiri com o Pergani isso ganha um foco. Aquela frase, você tem escolha. Dita assim, do nada. É quase um curto-circuito no mundo do Rupert, que é dominado pela necessidade e pelo Krov. Totalmente. E a reação do Krov, quase infantil, arrancando a carne seca que o Pergani deu, parece que valida o poder daquela frase simples, não acha? Como se o Krov sentisse que a ideia de escolha ameaçava o controle dele sobre o Rupert. Precisamente. É a primeira vez que a narrativa dá para o Rupert uma alternativa filosófica clara, né? Fora do determinismo brutal do Krov. E aí fica a pergunta. Será que essa semente de escolha pode vingar? Ou a realidade vai esmagar isso? O que nos leva para o teste final do Krov, que é de gelar a espinha. Primeiro, o lagarto gigante. Ok, ele até mostra a competência, mas aí vem o ataque à cabana do Tierney da Blaga. A frieza com que o Rupert mata o Tierney, mesmo depois da gentileza da Blaga, é um espelho horrível do que ele virou. Dá pra sentir quase o choque do próprio Rupert com a capacidade dele para aquilo. E é logo depois disso, dessa demonstração de eficiência brutal, e diante da sugestão ainda mais horrenda do Krov sobre as crianças, que ele toma a decisão. O eu tenho escolha que ele finalmente fala não é bem uma rejeição total da violência. Parece que a vingança original continua ali. Mas é uma rejeição da escalada do Krov, daquela crueldade sem propósito aparente para ele. É um basta naquele caminho específico. Então, o que a gente tira disso tudo? Vimos um garoto quase ser engolido pela violência, moldado por um mentor, bem, implacável. Mas no fundo do poço ele parece traçar um limite. Ele se afasta do Krov. Não buscando o bem, talvez, mas buscando controle sobre o próprio caminho, mesmo que ainda sombrio. A vingança continua, mas talvez agora nos termos dele. Fica essa pergunta, né? Até que ponto essa escolha é uma mudança moral mesmo, profunda? Ou só uma mudança de método, de rejeitar a tutela do Krov?
Abandonar o cúmplice no horror máximo, mas manter o objetivo violento inicial. Isso redefine ele. Talvez a questão não seja a redenção imediata, mas a possibilidade de retomar a agência, sabe? O poder de dizer não, mesmo no mundo que só parece empurrar para o sim da brutalidade. É um lampejo de humanidade teimosa, talvez, em circunstâncias extremas. Uma reflexão sobre escolha e até onde ela pode ir.